Seja bem-vinda, mulher, a mais um encontro do nosso Conexão Feminina. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, como todos os outros, né? E eu sempre falo isso nos vídeos, mas porque é verdade, mulher. Se você entender esse conteúdo de hoje, isso daqui tem o poder de virar uma chave na sua vida. E a partir de hoje mesmo, você já começar a perceber que a sua vida tá diferente, tá? E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser: Isso muda a sua vida. E antes de começar, eu quero te contar um episódio que aconteceu comigo dia 10 de fevereiro. Acho que era dia 10 de fevereiro, era uma segunda-feira. Foi bem no nosso primeiro dia do nosso Conexão Feminina. Eu fui sair com o carro do estacionamento, onde eu estaciono todos os dias já há quase 3 anos. Não é aqui onde eu moro, é no condomínio onde nós temos dos nossos escritórios, né, uma das nossas lojas. E eu fui sair com o carro do estacionamento e eu dei de frente, assim, de fianco, na verdade, sabe? Com uma coluna. Eu acabei com a frente do carro. Uhum. E no momento que eu bati, me veio um negócio na cabeça e eu pensei, não é possível. Não é possível, isso não está acontecendo. Eu não sei se você já passou por alguma situação parecida, eu nunca tinha batido o carro na minha vida. E aí eu dei a ré no carro e voltei para a vaga onde eu estava. E eu liguei pro meu marido, que ele estava no escritório. Ele chegou, olhou para mim e fez assim. E eu estava dentro do carro chorando, chorando, chorando. E não por conta da situação em si, mas por conta de um acúmulo de coisas que aconteceram, né, durante os últimos meses. E aí, de repente, eu tive um estalo e eu pensei assim: puxa vida, eu tava saindo para ir resolver algumas coisas e eu ia pegar ali a pista, né? Ia pegar a BR. E eu bati o carro dentro do estacionamento, onde era muito pouco provável que isso acontecesse. Então, existe uma grande probabilidade de eu estar sendo livrada de algo pior lá na frente. E, poxa, graças a Deus eu não bati em outro carro. Poxa, graças a Deus, eu também não me machuquei. Poxa, graças a Deus, não tinha ninguém atravessando na frente ali, sabe? Vai que tinha alguém no estacionamento, né? E eu batesse nessa pessoa. Não tinha nenhuma criança, graças a Deus, meus filhos não estavam comigo. E eu comecei a agradecer a Deus por todas as coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram. Então, na verdade, aquela situação ruim que eu passei nem foi tão ruim assim. E por que eu tô te contando isso? Porque hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Sim. E eu quero convidar Deus e Jesus, né, para estar aqui junto com a gente. E eu quero trazer para você uma palavra do nosso papai, que está lá em Gálatas 6, do 6 ao 7, que fala assim, ó: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso nada mais é, gente, do que o poder da autorresponsabilidade, né? Existe um estudo que diz que 10% é o que nos acontece e 90% é o que a gente faz com o que nos acontece. O que isso significa? Que a nossa vida, ela é um resultado das nossas escolhas, das nossas ações e das nossas reações. A sua vida é um resultado do que você vem plantando. E a boa notícia é que você pode mudar essa colheita a partir de agora se você conseguir entender o significado da autorresponsabilidade. Paulo Vieira, ele tem um livro que ele é um livro pocket pequenininho, que ele fala sobre o poder da autorresponsabilidade. O nome do livro é exatamente esse, é o de capa vermelha, maravilhoso. Inclusive, eu acho que tem uma versão especial dele em capa preta. Depois pesquisa aí, é um livro barato, super válido, incrível. E nesse livro tem 7 leis da autorresponsabilidade. Eu não vou compartilhar aqui com vocês todas elas, porque o nosso objetivo é ser vídeos mais curtos, né, mais interativos, mas eu quero te deixar a sugestão aqui para você ir lá, para você ler e para você se aprofundar nesse assunto, porque é um assunto que, se você entender, como eu disse lá no início do vídeo, ele pode sim mudar a sua vida, combinado? E eu quero falar sobre uma dessas leis, somente uma, para a gente trazer uma consciência melhor para o nosso dia a dia de autorresponsabilidade. E a lei que eu vou trazer para vocês é: se for criticar, cale-se. Olha só que lei maravilhosa. Se for criticar, cale-se. Sabe por quê?
Aqui a gente pode colocar, se for reclamar, cale-se. Se for fazer fofoca, cale-se. Se for falar algo que não vai agregar na vida do outro, cale-se. Porque tudo que a gente foca expande. Então, talvez tudo que você vem colhendo e tudo que você vem reclamando da tua vida, será que não está na hora de mudar esses frutos? Talvez está na hora de mudar o plantio? Talvez você tenha falado muito da vida dos outros, talvez você tenha sido muito crítico ou muito crítica com a vida alheia. Então está na hora de fazer essa autorreflexão. Poxa, você viu fulano, beltrano, nananã? Não precisa. Começa a analisar e fala, puxa, eu acho que eu já cheguei no nível de maturidade suficiente para entender que acho que não é necessário. Não é necessário, sabe, comentar. Agora talvez eu esteja focada mais em mim, no meu desenvolvimento, no meu autoconhecimento, nas coisas que eu busco. Inclusive, como tarefa, eu quero deixar para vocês um exercício. Vocês já pararam para observar? Inclusive, eu estava conversando sobre isso com um amigo meu essa semana. Ele comprou um carro azul, que foi edição limitada de uma marca aí, X. E ele comprou exatamente o carro azul, que era o carro que estava para test drive, sabe? Então foi uma cor muito desejada por todas as pessoas que foram comprar esse modelo de carro em específico. E ele, quando ele foi comprar, ele falou assim, nossa, eu quero muito esse, porque é uma edição limitada, né? Tem todo um tchananã. Só que, quando ele comprou, adivinha o que ele começou a observar? Que tinha muitos carros desse na rua. E eu, inclusive, eu falei para ele assim, nossa amigo, depois que você comprou esse carro, parece que brotou, mas não é que brotou. É porque o nosso cérebro pode observar para você, se você levanta e vai viver a tua vida normal, você nem observa. Mas se você começa a observar os carros azuis daquele modelo que tem no trânsito, você começa a observar que tem vários. Então amanhã, quando você for sair, ou hoje, enfim, quando você for sair aí de casa, foca em uma cor de carro para você ver como esses carros parecem que brotam. E não é porque houve algo para fazer com que esses carros aparecessem sobrenaturalmente, não. É porque o teu cérebro, ele é programado para expandir tudo aquilo que você foca. Você tem noção do poder disso? Você tem noção do poder que você tem na sua mente? Tudo o que você foca, expande. Então eu quero te chamar para fazer uma reflexão. O que está no seu controle hoje? O que você pode fazer, talvez, para mudar os resultados que você vem colhendo? Porque, poxa, se a minha vida é um resultado, e se os resultados não estão bons, e eu sou autorresponsável pela minha colheita, o que eu preciso ajustar? Quais sementes eu preciso mudar? O que eu tenho feito? Será que você tem feito algo para essa mudança acontecer? Ou será que você tem somente criticado, reclamado? E faça perguntas. O nosso cérebro, a nossa mente, ele só funciona com perguntas. Faça ele pensar, faça perguntas. Puxa, o que eu preciso mudar hoje? O que eu fiz hoje que já me deixou mais próximo do meu objetivo? O que eu fiz hoje? Quais são as decisões que eu tomei? Puxa, o que será que eu estou fazendo que não está legal? Eu tenho certeza para você que o teu cérebro vai te responder. E a última sugestão, mas não menos importante, é ação. Porque é muito importante a gente estar em alinhamento com o Senhor, é muito importante a gente orar, fazer o nosso devocional, entregar para o Senhor o nosso dia, mas tão importante quanto orar é a ação. Por isso que chama oração. Porque não adianta você orar e ficar sentado esperando cair do céu, e não adianta também você só agir sem direção nenhuma, porque vai ser um cansaço sem sentido. Então, se alinha com o Senhor, pede direcionamento para Ele, mas continua plantando e continua fazendo, continua em movimento. Eu sempre falo para a nossa equipe e repito isso todos os dias, que a diferença está no movimento. A gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar caminhando, a gente precisa estar fazendo algo novo para que o nosso cérebro não se acomode, para que a gente tenha criatividade e para que as coisas realmente fluam e aconteçam na nossa vida. Combinado, mulher? Solta esses ombros, coloca um sorriso nesse rosto, ativa aqui o sininho de notificações se você ainda não ativou, curte esse vídeo, compartilha com outras mulheres, assim você me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas
que a gente impacte e transforme a vida de outras mulheres também, que a gente fortaleça e transforme essa geração de mulheres, porque para esse tempo foi que você nasceu. Eu também tenho certeza que o Senhor conta com você para fazer parte dessa mudança, desse novo tempo. Combinado? Vamos juntas?